Olá, saudações diretamente de Barcelona. Vamos começar no primeiro lugar, é orientar a marca. Por que orientar a marca da escola? Se estamos falando de marketing, poderia parecer que o que nós estamos interessados é encher essa sala do segundo ano, que falta alguns alunos. O que estamos esperando é que digam como podemos colocar, por exemplo, uma tela, ou então fazer um anúncio, ou de que maneira talvez nós podemos fazer também essa parceria que nos permita ganhar esses alunos que não temos e que nos preocupa. Isso seria, por exemplo, como talvez que doesse as costas. Digamos que talvez nós tomássemos um ibuprofeno ou algum medicamento que ajudasse a passar essa dor. Sim, nós colocamos a bandeira, atraímos um pouco de pessoas e também paramos a dor por uma vez, mas na próxima vez vai voltar a acontecer. Se essa pessoa não faz exercício, se essa pessoa não se coloca em sequência a buscar soluções para a sua doença, isso não se cura. E o que cura exatamente isso? Se nós nos limitamos a buscar as soluções aos nossos problemas, nós não conseguiremos solucionar. Na verdade, o que estamos fazendo nos colégios é solucionar os problemas das pessoas, não solucionar os nossos. E quando nós nos colocamos a solucionar os problemas dos demais, é quando estamos fazendo bem. Mas para isso é importante que conheçamos muito bem qual é o nosso contexto, qual é a nossa realidade e, em primeiro lugar, quem somos nós. Em primeiro lugar, a identidade do colégio. E também, quem são as pessoas às quais nós nos dirigimos. Por exemplo, os alunos, as famílias, aos que já temos e os que queremos captar. Temos que ver a fundo como nós somos, como são, e daí surge o nosso propósito. Isso nós vamos fazer passo a passo. Ou seja, preparando um documento que vai ser passado através de um link que servirá como um guia para ir seguindo cada passo. Então, de cada forma, não quero que vocês pensem que se trata de uma coisa complexa. Não é um exercício complicado, como se fosse matemática, que no final chega uma fórmula mágica que nós conseguiremos resolver os problemas. Mas é algo muito mais simples. Se o que trata, no fundo, além de falar, de orientar a marca, é que nós tenhamos muito claro algo que seja nosso, que vale a pena. Algo grande, algo que para as famílias, para os alunos e alunas, vai ser de grande ajuda. Nós temos no colégio, na escola, um grande projeto. Nós temos um propósito forte, algo que vale a pena. Será se temos? E fazer também, já está feita a orientação da marca. É isso que nós vamos continuar fazendo. Faremos passo a passo porque vai nos ajudar a ver o melhor, a explicar de forma, para poder explicar de uma forma mais compreensível para as pessoas. Vamos até lá. E vamos começar em primeiro lugar em pensar quem somos nós. Poderíamos certamente começar pensando nos nossos públicos. Há algumas escolas que pensam, vou me adaptar ao que as pessoas precisam. E fazendo isso, elas se esquecem de que elas têm uma identidade, de que elas têm uma trajetória, de que essa escola já existia, que não vai ser mudada nos socos e ser de outra forma. Por isso, eu sempre sugiro começar pela análise da própria identidade. Em primeiro lugar, essa escola tem uma origem. A nossa escola, alguém a fundou. Com que intenção? O que essa escola buscava? Esse é o ponto de partida, a nossa origem. A nossa origem, talvez, que depois foi se evoluindo a novas formas, se adaptando às circunstâncias atuais. Essa é a nossa missão. A nossa missão, o que está sendo proposto? O que dá sentido atualmente à nossa escola? Essa missão, que é o que dizia que dá sentido à escola e que se converte depois
em valores, em uma maneira de viver as coisas. No nosso colégio, talvez, pela tradição que, por exemplo, é uma instituição religiosa que vem proveniente dessa instituição, ou talvez porque as pessoas que a fundaram tinham um planejamento determinado e viveram as coisas de um modo concreto, diferente a outros centros. Por exemplo, na nossa escola se dá muita importância como valor à convivência, se dá muita importância à cooperação, ou, por exemplo, se procura, se busca que haja uma inclusividade, que todos cheguem, tenham uma oportunidade, ou que talvez que seja muito importante para vocês seja o conhecimento. Ou seja, esses valores, isso que se vive diariamente, isso que vive todas as pessoas no centro, é o que dá esse sentido pleno de escola. Porque não havia comentado isso antes, mas as marcas atualmente, quando nós pensamos em marcas, talvez a gente pense em logotipo, ou talvez estamos muito habituados a ver a marca da Nike, ou as marcas das grandes empresas que têm cores corporativas, e pensamos sobretudo nisso, mas principalmente as marcas se conhecem sobretudo pelas condutas das pessoas que formam parte dela. São a maneira de se comportar das pessoas, como nós vemos, a coerência entre o que se diz e o que se vive. Aí está, sobretudo, a marca, nesses valores. Quais são os valores? Mas não importa o que esteja escrito, o importante é o que se vive realmente na escola. Os valores. Há um contexto. A escola de vocês conhece de sobra, porque o contexto é o que determina a necessidade de fazer o marketing. Nós precisamos de mais alunos, porque o melhor aparece ao lado de uma escola que pode tirar. As pessoas podem tirar de um lado, ou talvez estamos num contexto onde há várias escolas, um ambiente claramente competitivo, onde nós temos que fazê-lo muito bem. Mas nós temos que conhecer muito bem o nosso contexto. E no análise de contexto, principalmente é importante que nós olhemos os dados, porque muitas vezes formulamos, por exemplo, colocamos um estudo, por exemplo, das debilidades, das ameaças, as fortalezas, as oportunidades. Falo depois desse tema. E nos focamos simplesmente na nossa opinião. E na nossa opinião, às vezes, pode estar equivocada. Por exemplo, é necessário ter muita informação, mas, por outra parte, também isso nos ajuda a aprender deles para as coisas que vão ajudar também a fazer bem. E isso também importa quando conhecemos muito bem a concorrência. Essa análise de debilidades, análise SWOT. O que nós temos na escola, que internamente nós não estamos fazendo bem, ou que nós temos a possibilidade de fazer melhor, ou temos instalações que são um pouco antiquadas, e isso com respeito a esse centro nos limita completamente. As debilidades são coisas internas que nós não podemos ter e que nos dificultam e que impioram o nosso posicionamento. Ao contrário das debilidades, estariam as fortalezas. Com certeza nós temos fortalezas. Há pessoas que não veem e pensam que são debilidades, mas que podem ser convertidas em fortalezas. Uma vez, trabalhando numa escola que era pequena, eu via isso como debilidade. Era uma escola pequena e ao redor de grandes centros que têm grandes instalações fantásticos. Nós vemos muita pouca coisa, não? E essa suposta debilidade, na verdade, era a fortaleza deles, porque, por ser pequena, era o que permitia que eles pudessem personalizar, que era um traço que não era só deles. Hoje em dia, todo mundo fala de personalização, esse traço de personalização que tinham em um grande centro, onde dava esse nome aos alunos, ou essa escola pequena, onde um a um eles eram tratados da melhor forma possível, porque eles conheciam perfeitamente, desde que tinham chegado até o final do processo educativo. Essas são as fortalezas.
Debilidades, fortalezas que estão em nós. Ameaças e oportunidades que estão fora de nós. Nós podemos ter ameaças na escola, por exemplo, porque nós podemos encontrar uma ameaça que apareça uma escola nova. Talvez a ameaça pode ser uma lei educativa que pode nos prejudicar porque nos obriga a fazer investimentos que talvez não possamos fazer. Mas também pode dar oportunidades. Pode acontecer que, por exemplo, num contexto atual, que no final do Covid, isso nos permita chegar a mais pessoas. Ou possa acontecer que no final de uma crise econômica, pode acontecer uma mudança de lei educativa, no sentido contrário. Essas coisas as quais estão aí, que são questões que não dependem de nós, mas que, conhecendo-as bem, elas nos permitem fazer estratégias para superá-las. Conhecemos muito bem o contexto. Nós temos uma lista para ir direcionando os contextos das escolas que nós temos. E, por último, também temos tido uma ideia a mais, que é a análise da nossa cultura corporativa. Porque é como dar voltas ao que ia comentando. Somos marcas humanas, somos pessoas. A cultura corporativa é o que realmente está acontecendo na escola, é o que realmente estamos vivendo, desses valores. Eu me lembro um caso, por exemplo, de um centro onde não percebiam que eram altamente competitivos. Na sua página web, haviam muitos exemplos de alunos que ganharam um prêmio, essa professora que tinha tido um título universitário muito importante, mas sempre eram excelências que, em muitos casos, por exemplo, os prêmios esportivos que tinham essa competição com os demais. Na teoria, nessa escola, eles não eram competitivos, mas eles pertenciam a um grupo escolar que falavam muito, por exemplo, de integração, de companheirismo, etc. Mas não se davam conta desse problema. Por isso, eles tinham que analisar o que realmente viviam. O que, no fundo, a cultura corporativa podia ser, fazer aquelas coisas que nós definimos como as coisas que estão bem em fazer ou que estão mal em fazer. E analisar a fundo a nossa cultura nos permite comprovar a coerência entre o nosso posicionamento e o que realmente estamos vivendo. Uma vez que tenhamos analisado a nossa identidade, nós vamos continuar para ver também como são os nossos públicos, como são as famílias que nós temos na escola e as que potencialmente podemos ter, que é o que nos importa. Com certeza vocês conhecem bem. Vocês conhecem um estilo de ser, uma maneira de viver, um dia a dia particular, que eu não posso dizer de cada um, mas que pode-se dizer que vocês são capazes de estabelecer grupos de famílias que são similares. Por exemplo, um grupo que são as famílias de antigos alunos. No melhor, não, mas imagina que sim, antigos alunos da escola que têm uma maneira de se relacionar conosco que é diferente de outros. Que eles geralmente têm mais confiança e talvez por isso mesmo são pouco exigentes. E se tem um grupo, por exemplo, vamos colocar aqui 4 ou 5 grupos. Vamos a pensar em 4 ou 5 grupos que talvez da maioria são famílias da nossa escola, que vieram à escola porque a reputação da escola levaram a confiança de que o filho desses alunos ia ir longe na vida e que tem um perfil econômico diferente dos demais, são outros clientes que têm expectativa que são menores no colégio, que trazem atividades escolares de centro, mas que levam a um clube esportivo de elite. Entender que estou inventando exemplos, mas o que eu quero que vocês vejam é que, pensando num caso concreto, como tem que ser uns e outros? Que segmentos de pessoas, de alunos que nós temos no colégio que podemos classificar assim dessa forma? Mas chegar uma vez, e já visto por vários, esse seria um grupo, esse outro, esse seria outro grupo, esse aqui, ok, sim. Se com esse vocês estão apresentando a maioria, que então você estabelece não somente essa classificação, mas que você converte um personagem de uma obra de teatro. Porque é uma família predeterminada e que poderíamos dizer, eles se portam dessa forma.
Não importa que inventamos um pouco, que criamos uma fábula, desde que não seja contraditória, se vestem assim, tem esse carro, tem esse tipo de dia a dia. E dessa forma nós chegamos a fazer um perfil que seja bastante próximo dos nossos públicos. Se você pensa que tem um tipo de família que não chega na sua escola, mas que poderia vir, definindo também, estabelecendo um pouco o paradigma dessa família, essa conduta. E já digo, é como se fosse um personagem de uma obra de teatro. Imagina que já tenhamos todos pensados. Então, perfeito. Façamos uma pergunta. Cada um desses tipos, o que eles precisam? Quais são as necessidades distintas que os distinguem dos demais? Pensando nisso, porque no melhor, essa família precisará que a tratamos de uma forma diferente, porque temos outra família que vem dos Estados Unidos, que tem um nível intelectual altíssimo, e falaremos também de outra forma. E no melhor, essa família espera que nós falemos dos resultados acadêmicos muito mais do que a outra. E espera um tratamento menos emotivo, mas que seja mais de ir fazendo as coisas e que sejam de maneira clara, isso já basta, e não esperam largas introduções ou explicações. Todas essas necessidades são necessidades que vão gerando, como vimos também, expectativas. Se somos capazes de escrevê-las, necessidade de cada grupo de famílias, com certeza a comunicação com eles a partir de agora serão vistas muito melhores. Aceitaremos muito mais. Encontraremos também uma família, por exemplo, que vem a pedir dinheiro na escola. E essa família, à medida que vai falando, como você tem na cabeça, esses 4 perfis que talvez você até colocou um nome, nós vamos pensando, essa família, de que tipo de família ela faz parte? E sem dar-nos conta, talvez nós já nos adaptamos às peculiaridades, às expectativas, porque cada família tem uma expectativa distinta, e as expectativas desse perfil de família. E então, nós vamos aproximar e vamos fazer melhor. Mas uma vez, se já vimos os tipos de família, vamos voltar outra vez a falar sobre nós, mas de uma forma distinta. Temos essa perspectiva na forma como nós nos comunicamos com eles. Cada vez que dizemos que somos de uma maneira determinada, estamos adquirindo um compromisso. Uma marca é um compromisso com as nossas pessoas. Nós dizemos, somos assim, somos uma escola assim, e automaticamente as famílias esperam isso. E posicionar-nos. Às vezes as pessoas pensam, se posicionar é ser muito distinto dos demais. E o que eu tenho que fazer para ser distinto dos demais? Então inventam coisas para ser distinto dos demais. Coisas que não fazem falta, mas as marcas são pessoas, e como as pessoas, nós dizemos, as marcas são humanas. Mas imagina uma pessoa que se esforça para ser distinta das demais. Que mal, não? Se já somos distintos dos demais, o único que temos que fazer é saber transmitir como nós somos. Defender nossa maneira de ser e esse convencimento que nós temos que esse convencimento de que o que estamos fazendo vale a pena para eles. E nós temos a oportunidade de nos comunicarmos de algo que é um sonho que vivemos na escola. Algo que eu digo, não é uma visão que está escrita num papel. Uma coisa que nos emociona, inclusive, é pensar nela, porque nós nos propusemos a conseguir. Vamos por exemplo, aqui nesse bairro onde tem poucos jovens e jovens que cheguem a estudar a universidade, que isso possa mudar, fazer com que seja um bairro onde tenha muito menos pessoas na rua que estudando. Esse é um grande sonho, é uma grande meta. E há muitas outras metas que talvez você possa ter, mas esse é um sonho grande e é algo que tem que ser, por uma parte, valiosa, algo que seja coerente com a nossa maneira de ser, algo com respeito ao que vocês entendem que é a sua missão e que ajuda a sacar isso adiante. E tem que ser algo também valioso para as famílias que você espera atrair e para que você já tem, que são as primeiras nas quais você tem que pensar. Tem que ser, por outra parte, uma coisa que dure durante o tempo.
Talvez com a necessidade de fazer o marketing, nós buscamos como essas coisas, como essas cenouras que quando nós olhamos para que vá andando e que não funcionam. Talvez para que o burro possa ir andando e não funciona essa ilusão. Talvez nós temos algumas ilusões no nosso propósito de marketing e isso é um erro. Nós temos que defender nossa maneira de ser e de funcionar, porque isso que nós estamos dizendo que é o nosso sonho tem que ser algo que dura com o tempo e tem que ser algo que está fundamentado com a nossa conduta. E por último, tem que ser uma coisa que possa ser tangível. Deixa eu adicionar uma coisa, porque outra característica que tem que ter também é que é uma coisa que é difícil de copiar. Mas do que se trata isso? De escondê-lo para que os demais não saibam? Não, isso é impossível. Tem que ser algo difícil de copiar, porque é algo que você já vai fazendo a vida toda, porque é algo que uma vez que é proposto a fundo e é participado por toda a escola, ninguém faz melhor que você. E que se alguém quiser copiar, não vai bastar fazer o que você faz. Vai ter que vir aqui para ver como você faz, olhar cada detalhe e repetir e aprender, porque senão vai ser impossível copiar. Algo próprio, algo que é do nosso estilo, da nossa maneira de ser. Eu diria possível que por último, que é uma coisa que seja tangível. Algo que pode ser captado pelos sentidos, não só uma ideia. Essa ideia pode ser concretizada, como nós vemos, por exemplo. Havia uma escola que se converteu em uma referência na Espanha e na inovação. E é claro, é verdade, quando eu vou a vários lugares dar conferências, qual é uma escola que é referência em inovação? E me dizem sempre essa escola. Mas essa escola não bastou só isso, mas que no exterior, para que fosse visto desde a rua, construiu um edifício fantástico e bonito, que chamava de aula de criatividade. E eu não duvido que tinha sentido como aula, mas que tinha também um sentido de visibilidade do seu propósito, que era algo que estava claro. E por último, eu sugiro também, seguindo esse modelo que você já tem pautado, voltar e falar sobre o nosso posicionamento. E já como último repasso de que tudo que nós temos analisado é coerente, que todos os conteúdos que estão aqui, a nossa identidade, o estudo que nós fizemos do nosso público, do nosso povo, esse grupo de pessoas, essas famílias distintas que temos não digo criando, mas que temos convertido em um grupo específico, tudo isso e o propósito que nós formulamos de uma maneira que eles possam ver como algo atrativo e que se compreenda que tudo isso tem um sentido, que tudo isso é coerente, que se entende bem, que é expressado de uma forma breve e clara, que depois disso nós podemos tirar um slogan, que daí podemos tirar também toda uma série de concretizações. E para ajudar a fazer essa concretização, eu sugiro que façamos uma coisa mais, que é o último, que pensemos em 3 adjetivos que os definam como colégio. Não só adjetivos normais, mas que sejam muito bem definidos, mas que sejam 3 adjetivos que depois vão conseguir dar coerência à marca, porque esse estilo gráfico pode ser coerente, pode ser um grupo escolar que pode ser elegido ou talvez que pertence à sua identidade porque vem dessa mesma fundação, uma característica que é a sensibilidade, o tratamento simples. A simplicidade é um desses adjetivos, que se entenderá que um desenho gráfico complexo não seria coerente com isso. Imagina, então, pense essas 3 palavras que vão definir o seu modo de ser. Por exemplo, uma escola que definiu que os seus 3 adjetivos que caracterizavam eram optimistas, porque queriam manifestar um traço de confiança. Solidários, uma característica própria dessa instituição, dessa escola que estava presente em todo esse comportamento. E, por último, resilientes. E pensar que esses adjetivos que você tem que vão te ajudar a definir todo o seu recorrido de marketing,
O marketing, como dizíamos a princípio, que é isso não só pensar em nós, não só solucionar os nossos problemas, mas solucionar os problemas das pessoas. E por tudo isso que nós propomos, o primeiro passo é desse trabalho tão interessante de marketing que ajudará para que a vossa escola seja melhor do que seja antes. Saudações, muito obrigado.